De volta com o nosso PodLege, agora a gente vai adentrar, né, aí nas formas de controle de constitucionalidade, meus amigos. Então vamos aí diante da doutrina de Pedro Lenza, né, que aborda este assunto aí como sendo aí os momentos de controle. Esses momentos aí que seriam aí o momento prévio ou preventivo. E temos também o momento posterior ou repressivo, certo? Quanto ao momento, seguindo a classificação de Pedro Lenza, temos aí de início o momento preventivo. O momento preventivo, ele seria ali aquele controle, né, que é exercido aí antes do aperfeiçoamento do ato. O que significa? Significa que é antes de o projeto de lei virar uma lei. Então, durante o processo legislativo, que é o processo aí de formação do ato normativo, já se aplica aí o controle de constitucionalidade preventivo. Então, ele possui sua aplicação tendo em vista aí que este momento prévio, ele visa aí para poder impedir que um projeto de lei inconstitucional, ele venha aí a se tornar uma lei. Aí, como exemplo, eu trouxe aqui que é o caso aí do controle feito pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, esta comissão que avalia aí a constitucionalidade dos projetos de lei. Assim ela pode ser realizada aí nas esferas dos três poderes, tanto no legislativo, no executivo e no judiciário. No legislativo, a sua aplicabilidade, como eu disse, tem aí na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que é a CCJ. Podem ser ali verificados todos os projetos, como, por exemplo, medida provisória, resoluções também aí dos tribunais e até mesmo aí os decretos. Então, dessa forma aí, quando emitido aí um parecer negativo, será aí rejeitado aí de imediato e levado aí ao arquivamento definitivo. Já no executivo, o chefe aí do poder executivo, ele poderá, lógico, né, após aprovado o projeto de lei, sancioná-lo ou vetá-lo. No executivo, o seu veto ele versa sobre inconstitucionalidade, e quando ele versar sobre inconstitucionalidade, estará ali o executivo exercendo um veto jurídico. Ou o veto pode ser aplicado a partir de um interesse diverso aí de seu plano político. Então, quando ele aplicar esse veto, que vai estar ligado ali com o seu plano político, vai ser um veto político, certo? Já no judiciário, seria a questão ali de um parlamentar que pode recorrer ao poder judiciário e se entender ali que foi violado o seu direito a um processo legislativo justo. Então, visa garantir aí ao parlamentar o respeito ao devido processo legislativo. Somente um parlamentar poderá provocar o poder judiciário. Os destinatários futuros aí desta norma não têm essa legitimidade, certo, meus amigos? Vamos aí então ao repressivo, né? Como eu disse para vocês, quanto ao momento temos o preventivo e agora o repressivo. Também o repressivo ele é denominado como um controle posterior, ou seja, após o aperfeiçoamento ali do ato. É possível realizá-lo sobre a lei e não mais sobre o projeto de lei. Esse poder controle repressivo, ele é considerado aí com uma diferença em relação ao controle preventivo, né? Então, de poder aí estar resolvendo, né? Não mais sobre o projeto de lei. Essa que é considerada a diferença em relação ao controle preventivo, né? E este controle ele pode ser político. No Brasil, entende-se como exemplos, através aí da doutrina de Barroso, o veto aí do poder executivo a projetos de lei, que é um veto jurídico, e a rejeição aí de projetos de lei, né, a CCJ. Temos também aí o jurisdicional, que é o controle concentrado, que é realizado apenas pelo STF e o STJ.
bem como aí pelo controle difuso, que é realizado aí por qualquer juiz ou tribunal. E por fim, o híbrido, que é uma mistura do controle político com o jurisdicional aí, para a análise de algumas normas que são levadas a um órgão indistinto dos três poderes. Cabe ressaltar aqui que, conforme é exposto aí pela doutrina de Lenza, o Brasil ele adotou o sistema jurisdicional misto, porque é realizado pelo Poder Judiciário, sendo aí o controle concentrado com o difuso. Então, quando não se aplica determinadas, isto é em relação a quando não se aplica determinadas aí, exceções que estão expressas na nossa Constituição Federal. Quanto ao número de órgãos, temos aí o controle difuso e o concentrado, que a gente acabou de falar aqui no finalzinho, né? O difuso, ele é exercido por todo e qualquer magistrado, ele é conhecido também aí como um controle aberto, onde todo e qualquer juiz tem a competência para julgar a constitucionalidade de uma norma, certo? Aí o exemplo aqui desse controle difuso quanto ao número de órgãos, trouxe aqui o fato, né, o ato de pedir em um caso concreto a declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou de um ato normativo, sendo a alegação de inconstitucionalidade a causa de pedir processual, como por exemplo temos aí o fato de que determinados interesses, à época aí do presidente Collor, por exemplo, pediram aí o desbloqueio dos cruzados sob a alegação aí que o ato que bloqueou era inconstitucional. Então, nesse aspecto, o pedido no final ele não era em relação à inconstitucionalidade do ato, mas sim o próprio desbloqueio. Então, é um controle difuso que estava ocorrendo ali naquele momento. Temos também aí o concentrado. O concentrado, ele atribui a um único órgão a competência aí para declarar a inconstitucionalidade de uma norma. A outra forma que nós temos aí quanto às formas de controle de constitucionalidade é quanto à posição da questão constitucional, que pode ser abstrato ou direto, né? E concentrado ou incidental, certo? Quanto ao abstrato ou direto, não há um caso concreto e também não há partes. A questão da constitucionalidade aqui é o pedido, e esse pedido ele é sempre concentrado, certo? Já o concreto e incidental se pede a tutela de um bem da vida, por exemplo, né? A liberdade, o patrimônio, etc., e a questão da constitucionalidade ela é a causa de pedir, e esta causa é sempre difusa. Então, pessoal, quanto à posição da questão constitucional, temos o abstrato ou direto e o concreto ou incidental, certo, meus amigos? Vou deixar na mensagem deste podcast 2 questões, certo? Para que vocês possam estar aí fazendo a leitura e posteriormente respondendo. No próximo podcast, a gente vai apresentar para vocês a resolução destes 2 exercícios com as devidas justificativas. Certo, meus amigos? Esse podcast, o podcast jurídico aí, que é o nosso PodLegis, está terminando. Agradeço aí pela companhia de cada um de vocês e até na nossa aí sexta-feira. Certo, meus amigos? Até a próxima. Tchau, tchau. Opa, voltando aqui, é porque eu esqueci, peço até desculpas, mas no Spotify há um limite de caracteres, então eu não consigo adicionar as 2 questões aqui na descrição deste podcast no Spotify. Mas, em compensação, vou deixar na descrição do YouTube. Então, vocês podem estar indo lá no canal do YouTube fazendo a leitura das questões, que no próximo episódio de sexta-feira a gente vai fazer a resolução dessas 2 questões aqui no PodLegis, certo? Agora sim, até breve, né? Já que sexta-feira eu vou estar aqui com vocês novamente. Tchau, tchau, meus amigos.